Bom, eu vou pegar duas frases finais aí de dois entrevistados diferentes. Nunca vai mudar o que disse este último entrevistado pela nossa equipe de reportagem aqui da Jovem Pan News, e o outro dizendo que infelizmente é preciso contar com o Centrão, até para fazer essas mudanças que a deputada Carla Zambelli mencionou a respeito de as prefeituras terem mais autonomia e também recursos. Deputado Tiago Mitrô, eu começo com o senhor, dado o que o senhor ouviu agora, inclusive, da participação das pessoas. Piotr, primeiro, novamente, é inerente à política você sentar na mesa para discutir com todos aqueles que foram democraticamente eleitos para representar a população. Agora, a meu ver, não é democrático a forma de negociação com esses partidos se dá no famoso toma lá, dá cá, especialmente quando temos na presidência da República um presidente que, quando candidato, disse que ia combater o sistema e agora se entrega ao sistema. E lembrando, Bolsonaro se aliou ao Centrão quando ele estava enfraquecido no seu governo, correndo o risco de impeachment. E a aliança com o Centrão foi justamente para se proteger e não para aprovar projetos importantes. Hoje nós temos na presidência da Câmara um presidente da Câmara que foi apoiado por Bolsonaro na sua eleição. Caso essa aliança fosse feita de forma programática em torno de projetos importantes para o país, por que Bolsonaro não pediria para a Lira aprovar a PEC que coloca fim ao foro privilegiado? Por que Bolsonaro não se aliou ao Centrão para, na verdade, a prisão após... Por que a reforma administrativa está parada hoje nas mãos? Se essa aliança tivesse sido feita em termos programáticos para se aprovar projetos importantes para o Brasil, por que nós teríamos a reforma tributária parada há 2 anos aqui na Câmara dos Deputados? Então, é essa pergunta que eu faço. Em quais termos que se deu a aliança de Bolsonaro com o Centrão? Foi em prol de uma agenda ou foi em prol de autoproteção? E outra pergunta que eu faço é: quais são as condições dessa aliança? O que o Centrão exigiu de Bolsonaro para que pudesse ali ter acesso, para que pudesse ter o apoio do presidente e para que pudesse colocar os seus membros na esplanada dos ministérios? O que eles exigiram foi a abertura dos cofres com um volume de emendas de relator nunca visto antes nesse país, com a entrega, sim, de ministérios e de estatais importantes, como o Banco do Nordeste, que está entregue ao Centrão desde 2019, né? E com esquemas de corrupção, sim, acontecendo, porque já tivemos casos das emendas de relator que foram parar em concessionárias para compras de trator, que o dono da concessionária, por um acaso, era primo de um deputado do Centrão. Estamos vivendo agora um episódio de corrupção no Ministério da Educação, com o caso dos pastores ali que foram pegos, né, exigindo dinheiro para ajudar a aprovar emendas junto ao FNDE, que é um órgão do Ministério da Educação controlado pelo Centrão, né? Então é esse o efeito nocivo que a aliança espúria com o Centrão em torno de poder e não em torno de projeto de país traz ao Brasil. Deputada Carla Zambelli. Bom, dizer o seguinte, é interessante porque em 2017, quando eu decidi me candidatar, eu fiz as provas para participar do Novo, para ser uma candidata pelo Novo. Na época eu falei com então o deputado Jair Bolsonaro, e ele falou: não, vai sim, porque a gente ainda não tem certeza de qual vai ser nosso partido, o importante é você estar na Câmara com a gente, caso eu seja eleito. E aí eu fiz todas as provas, passei em todas as provas do Novo, e coincidentemente lá no final do processo, eu estava questionando 2 deputados do PT, Valdir Domos e Paulo Pimenta, sobre o ataque deles à Lava Jato, e eu fui presa, tive voz de prisão pelos 2 decretada e tive que ficar presa ali na Polícia Legislativa, dentro do Congresso. Isso aconteceu em 2017. Naquele dia eu recebi um grande apoio de várias pessoas. E naquele mesmo dia eu recebi uma ligação do presidente do Novo, que respondia pelo Novo no estado de São Paulo, dizendo que o que eu tinha feito era um absurdo e que não era esse tipo de deputado ou de candidato que eles esperavam ter na sigla. E foi esse o motivo pelo qual me fez eu sair do Novo, ou seja, eu não poder brigar pela Lava Jato de uma forma ali bem franca, honesta, ao vivo, como eu estava. E aí, voltando também no ano de 2017, eu lembro da entrevista que o Bolsonaro deu no Pânico, em que o Emílio pergunta para ele: o senhor vai fazer alianças com o Centrão? Ele respondeu assim: se eu tiver uma maioria de deputados eleitos da nossa base, eu não preciso fazer aliança.
mas se isso não acontecer na prática, eu não vou governar com ditadura, eu vou negociar sim. Então, eu acho que no momento que ele coloca pessoas dentro dos ministérios, como Ciro Nogueira, que é da Casa Civil, e a Casa Civil é o órgão responsável por negociar com o Congresso, e quando o Thiago fala de um valor exorbitante distribuído pelo relator do orçamento, isso não foi definido pelo Executivo. Isso foi cumprido pelo Executivo de acordo com uma lei que foi aprovada no Congresso. E eu tenho certeza que se o presidente tivesse se oposto a isso, aí teriam chamado ele de ditador. Mas como ele entregou o grande poder monetário dele de governar para o Congresso, bom, aí ele virou o quê? Corrupto? Porque ele está entregando o que uma lei estabeleceu, ele está cumprindo uma lei. Eu acho o seguinte, o Bolsonaro é um dos presidentes, talvez o presidente mais perseguido pelo Supremo Tribunal Federal da história. Então, acredito também que não haja ninguém, mais do que eu, inclusive, que tenho 5 inquéritos abertos no STF, mais um no TSE, querendo mais o fim do foro privilegiado. Não é o governo que não quer o fim do foro privilegiado, não é o Bolsonaro que não quer o fim do foro privilegiado, é justamente o centro. Agora, para conseguir que isso seja feito, talvez a negociação ou a conversa, né, o diálogo não seja suficiente. E é esse passo a mais que o Bolsonaro não vai dar, nunca vai dar. A gente vai conversar sim, a gente vai dialogar sim, agora comprar o Congresso a gente não vai. Então, eu acho que se tivesse 1 milímetro de corrupção no governo Bolsonaro, vocês podem ter certeza que com o foro privilegiado que ele tem, o STF já teria derrubado ele, ou pior, mandado prender o presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza da honestidade do presidente, tenho certeza das intenções dele e mais. Tenho certeza que ele não enganou o público brasileiro, porque lá em 2017 ele disse, se o povo elegeu uma maioria do Centrão, eu vou negociar